a doutora Sandra Mattiola, que sempre nesse espaço fala sobre tricologia e transplante capilar. Doutora, seja muito bem-vinda mais uma vez. Muito boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Peruso, tudo bem? Boa tarde, ouvintes. Vamos lá, doutora, tirar a dúvida dos ouvintes hoje e também falar sobre o seguinte tema ó, que a gente escolheu. Na semana passada, nós falamos aqui com a doutora sobre alopecia areata, né? E hoje nós vamos falar sobre a alopecia androgenética. Pelo que o nome já diz, é algo hereditário, doutora? Sim, é algo hereditário. Tem um componente genético importante e eu achei interessante a gente trazer isso pela frequência, né? Digamos que é o tipo de alopecia mais frequente no consultório. É o que mais aparece em casos lá no consultório da doutora Sandra. A exemplo de qualquer problema com a saúde capilar, doutora, quanto antes identificado, melhor. Claro. Quanto antes identificar e antes procurar ajuda qualificada, é melhor isso para qualquer tipo de alopecia, mas em especial a alopecia androgenética, que é uma alopecia que evolui ao longo dos anos. Eu digo que é uma alopecia silenciosa. Ela não aparece de repente, ela aparece aos poucos e isso acaba retardando um pouco a procura do paciente. E aí está a importância da gente começar cedo o tratamento. Ela vai progredindo ao longo dos anos, né? É mais ou menos esse a explicação. E é a forma mais comum de calvície, doutora Sandra, né? Por exemplo, meu avô é calvo, meu pai também. Ou seja, eu tenho uma tendência forte a desenvolver também essa alopecia androgenética. Androgenética, uhum. Ela tem uma forte implicação da causa genética. Então, se o pai tem, se o avô tem calvície, muito provavelmente vai desenvolver. Uhum. É lógico que tem alguns fatores agravantes e desencadeantes, mas o curso da calvície é uma só. A progressão. A progressão. E tem como barrar essa progressão? Diagnostiquei, estou com a alopecia androgenética, né? Procurei a doutora Sandra, procurei ajuda médica. É possível frear essa progressão, doutora? É possível retardar a progressão. Uhum. Então, quanto antes a gente fizer o diagnóstico correto, instituir o tratamento, a gente consegue retardar aí a rarefação capilar. Doutora, ela chega em qualquer idade ou existe alguma fase da vida, alguma idade na qual esse tipo de alopecia ela é predominante? Então vamos lá. A alopecia androgenética ela é relacionada com a parte genética e com a parte hormonal, mais em especial a dihidrotestosterona, que é o DHT. E é aí que vai ocorrer a implicação no folículo capilar. Ela pode iniciar desde a puberdade, quando principalmente o homem, mas não só ele, atinge a fase de início adulto, ali onde os níveis de testosterona estão elevados. Então, nessa fase, o homem já vai começar a sofrer ali, o folículo dele vai começar a sofrer. E aí, de aí por diante, o folículo vai sentir o impacto e desenvolver a doença. Mas os sintomas podem estar mais pronunciados em qualquer momento da vida, a partir dos 18 anos. A partir dos 18 anos. Antes dos 18 não desenvolve esse tipo de alopecia? Não, é muito por raro. conta do pico hormonal. Uhum. Da puberdade ali, da idade do adulto jovem. Muito bom. Afeta homens e mulheres, né? Afeta os dois gêneros, mas de forma diferente. Quais são as diferenças, doutora, do homem para a mulher quando o assunto é a alopecia androgenética? Isso. A alopecia androgenética, ela se apresenta de forma um pouco diferente no homem e na mulher. Baseado nos estudos, no homem é bem declarado a causa andrógena da testosterona e genética. Na mulher existe um fator inflamatório, um componente importante inflamatório no desenvolvimento da calvície. Uhum. Há mulheres em que não tem a genética e não tem o fator hormonal, porém ela desenvolve um padrão muito semelhante ao do homem.
Por isso que estudos hoje vêm mostrando cada vez mais o impacto de doenças inflamatórias associadas na mulher. Por isso é muito importante a gente sempre, nas mulheres, associarmos no tratamento medicamentos e componentes que diminuam essa inflamação. Na mulher, a alopécia androgenética, ela tem uma questão hormonal mais ligada a esse problema, né? Quando a gente fala da mulher, que no homem não é tão presente? Não, é o contrário. Ah, é o contrário. É o contrário. No homem, ele está muito relacionado ao fator hormonal por conta da quantidade de hormônio de testosterona existe. Na mulher, os níveis de testosterona são menores, mas também implicam ali no folículo se a mulher tem essa predisposição genética. Ô, doutora, no caso dos homens, a reposição hormonal, ela se inclui dentro do tratamento para alopécia? Reposição hormonal do quê? Dos hormônios que causam essa queda de cabelo, nessa alopécia androgenética. Tem questão hormonal dentro, né? Isso, Por isso que ela ocorre. A reposição hormonal seria uma forma de tratamento ou não tem nada a ver? Não, tem tudo a ver, mas é o contrário, né? Porque qual que é a causa da alopécia? É o hormônio testosterona. Então, o tratamento da alopécia são medicamentos que bloqueiam de uma forma ou de outra. A gente tem diversos medicamentos que agem em pontos diferentes da conversão dessa testosterona, mas são medicamentos para diminuir a quantidade, mas não só, a expressão dessa testosterona. Então, o paciente que faz uso de testosterona, seja ele por reposição em idades mais avançadas ou com a ideia de estética, de melhor desempenho, tem que estar ciente que ele está colocando ali mais testosterona e a implicação, se ele tem a androgenética, ele vai piorar o caso. Olha só. 12h46. E quais são os sinais iniciais da alopécia androgenética, doutora Sandra? E também a diferença desses sinais iniciais nos homens e nas mulheres? De forma geral, os primeiros sintomas são o afinamento capilar, tanto no homem quanto na mulher. Afinamento. Então, o que o paciente relata? Meu cabelo está ficando mais fino. Os homens, eles em regiões mais de entrada e coroa, ela tem uma classificação específica para o homem. Que é no centro aqui em cima, né? Isso, a coroa e a entrada, as entradas na frente, As né? entradas. E na mulher, um alargamento de linha central. Também esse afinamento que expõe mais o couro cabeludo da mulher. E aí aquela linha que normalmente ela é uma linha bem fininha, ela passa a ser alargada com maior exposição do couro cabeludo. Então os sinais, os primeiros sinais são esses, né? O afinamento. Então a grande maioria dos pacientes chegam com essa queixa. Meu cabelo, eu tinha um cabelo muito mais grosso, mais viçoso, né? E hoje o cabelo está afinando. Então essa é a primeira queixa. Muito bom. Nos homens acontece uma queda maior, nas mulheres um afinamento que expõe o couro cabeludo, né? Seria mais ou menos por aí. Doutora, através de fotos antigas, olha que interessante, hein? Fazendo comparações, já dá para ter uma noção de que algo mudou, de que a alopécia androgenética pode estar chegando, né, com a idade, com o passar do tempo. Através das fotos a gente já consegue ter uma noção? Consegue sim. Isso eu sempre peço para o paciente me mostrar fotos antigas para a gente ter essa real ideia do que era e do que está agora. Porque como é uma doença silenciosa que progride ao longo do tempo, muitas vezes o paciente deixa passar, deixa para depois, porque não é nada muito importante de uma hora para outra, né? Então, assim, o paciente muitas vezes não percebe que aquilo está afinando, que a entrada está aumentando, que a coroa está aumentando, até porque a coroa é uma região que ele não vê, né? Não visualiza, né? E aí, quando ele vê, já está uma região mais aberta e com o couro cabeludo mais exposto. Legal, mande a sua pergunta, sua dúvida aqui para a doutora Sandra através do nosso WhatsApp, que é o 999-310008, e você também pode participar através do nosso YouTube, da nossa live no canal do jornal O Comércio. Doutora, primeiro passo, a partir do momento em que a
própria pessoa notou, né, uma alteração, uma queda de cabelo, uma entrada, né, procurar ajuda médica, né, não deixar o problema avançar como a gente já destacou aqui. Exatamente. A ideia é procurar o quanto antes, porque o quanto antes a gente consegue tratar, mais a gente prorroga o transplante, né? Porque eu digo que o único tratamento para alopecia androgenética, que é a comum calvície, é o tratamento clínico. Então, a gente só vai conseguir tratar a doença de forma clínica. Então, vão ser com medicamentos em casa, com medicamentos no consultório. E o transplante, ele vem no momento mais tardio, quando eu já não consigo, com o tratamento clínico, suprir essa busca estética do paciente. E aí a gente opta por o transplante coadjuvante, né? O tratamento clínico, ele sempre vai precisar fazer. A nossa ouvinte aqui, a Silvia, ela está perguntando se existem exames para detectar esse tipo de problema e até mesmo para diagnosticar se você tem tendência a desenvolver essa alopecia androgenética, doutora. O diagnóstico, ele é sempre feito com uma história clínica bem feita e a nossa tricoscopia, né? A famosa. A famosa. O exame famoso. Isso, porque é ali que eu vou entender o que está acontecendo, né? Ali eu faço o diagnóstico diferencial. Alguns tipos de alopecia se apresentam de formas diferentes. Então, ali a gente faz todo o diagnóstico associado a exames laboratoriais para sempre excluir uma causa orgânica desse afinamento. E aí chegamos ao diagnóstico e partimos para um tratamento. E como é que se consegue chegar ao diagnóstico, doutora, se é uma alopecia areata ou se é uma alopecia androgenética? Como é que consegue chegar nessa diferenciação? A apresentação e a história clínica são bem diferentes, né? A apresentação da alopecia areata, que a gente comentou a vez passada, sim. O paciente nos procura referindo uma queda abrupta do cabelo em forma de placas, né? Da alopecia androgenética, não. Eu venho percebendo que meu cabelo está afinando, meu couro cabeludo está mais aparente de forma geral, não em placas, não em lesões, né? E aí esse é um diagnóstico feito pela história. E na tricoscopia, os achados são diferentes. Então, eu tenho ali achados tricoscópicos diferentes de uma de outra. Então, no exame a gente já consegue fazer essa diferenciação. E aí direcionar o tratamento também, que né? São completamente diferentes. E a dermatoscopia, do que se trata, doutora? A dermatoscopia, digamos, é muito parecido, só que o dermatoscópio, ele além de olhar cabelo, dá pra gente fazer também, ele olha a pele. Então, os dermatologistas utilizam o dermatoscópio para avaliar lesões de pele. E o tricoscópio, de forma muito semelhante, porque é uma lente de aumento, igual ao dermatoscópio, ele vai poder avaliar ali o folículo capilar. Muito bom. Como diferenciar a alopecia androgenética de uma queda de cabelo temporária, passageira, doutora? A alopecia androgenética normalmente não cursa com grandes quedas de cabelo. Ele cursa com esse afinamento porque ocorre uma diminuição da estrutura do folículo capilar. Então, ao longo dos anos, a testosterona vai agindo ali nesse folículo e vai diminuindo de tamanho. Por isso que ele passa a produzir fios mais finos. É diferente da queda de cabelo, quando acontece por algum motivo a soltura do fio. Esse fio não necessariamente fino, mas a soltura do fio por outras causas. Em alguns casos, a queda de cabelo está associada, mas não é a queixa mais importante. Muito bem, 12h53, o Luiz Antônio, nosso ouvinte, está perguntando aqui se o pós-cirúrgico, né, o pós-procedimento, vamos falar assim, do transplante capilar é muito doloroso. E quanto tempo demora para ficar 100%, doutora? Então, assim, normalmente é muito, muito tranquilo. Os não pacientes tem dor. Não queixam de dor pós-operatória, né?
Mas digamos que aquele primeiro dia pós-operatório talvez seja interessante um analgésico, um anti-inflamatório. Mas em uma semana o paciente ele está como se não tivesse feito nada, né? E aí que está o problema, porque assim, os cuidados eles devem continuar sendo feitos, mas o paciente se sente muito bem uma semana depois. Então o pós geralmente é muito tranquilo. E o pessoal pergunta também quanto tempo leva para o cabelo se restabelecer, né? Quanto tempo depois de um transplante capilar eu vou ter aquele cabelo de volta, né? Normal, enfim, né? O 100% restabelecido. A gente tem que lembrar do ciclo capilar. O ciclo ele demora em torno de 3 a 4 meses. Então, numa situação de pós-transplante, aquele fio que a gente colocou ali no transplante, ele vai cair. Porque aquele fio é um fio de outra localização. Então, a gente implanta o folículo juntamente com o fio. Aquele fio inicial vai cair e a produção vai se iniciar e o paciente começa a ver um resultado a partir do 4º mês. Então, a partir do 4º ao 6º mês, o paciente tem uma boa ideia de como ficou o transplante, digamos que uns 50%, mas ao longo de um ano é que nós vamos ter o resultado final. Então, a gente só avalia a necessidade de novas abordagens ou novos transplantes após um ano. É possível fazer... Olha aí, agora surgiu uma questão interessante, né? Fiz um transplante capilar, né? Voltou a minha queda de cabelo. Eu posso fazer um retransplante? Quer dizer, eu posso transplantar folículos de novo no mesmo local, doutor? Existe isso? Existe e não é pouco frequente, né? Então, assim, a gente tem que avaliar algumas situações. O transplante, ele pode não ter tido um resultado satisfatório e ter a necessidade de uma nova abordagem. E ele pode já ser planejado desde o início em duas etapas. E isso de acordo com o grau de calvície. Muitas vezes o paciente tem um grau 7 de calvície, que é uma calvície extensa, e a gente não vai ter folículos suficientes para cobrir toda aquela área de uma vez só. Então, a gente opta por sempre a região frontal, que é a região mais nobre, onde o paciente se vê. Então, essa é sempre a prioridade da cirurgia, região frontal. E aí, num segundo tempo, a gente pode fazer, sim, um novo transplante para suprir essa necessidade que ficou faltando. Olha aí que interessante, né? Se não tem tantos folículos, né? A prioridade é a área frontal. Isso é determinado pelo profissional, pelo médico, ou é o paciente que determina, doutora? Como é que funciona isso, né? Porque de repente o paciente diz, não, mas eu quero preencher atrás ou em cima, né? Quem que determina isso? Isso é sempre discutido com o paciente, né? Sempre antes. Mas é um consenso que o que a gente vê no espelho é a parte frontal. Então, normalmente, Sim. até a metade da cabeça, né? Que é essa parte do reflexo. Então, a gente olha, quando você se vê, você não vê a tua coroa. O coco ali. Então, normalmente se prioriza tanto em números de folículo, então a gente faz uma densidade maior na parte frontal, exatamente porque é uma área de maior visibilidade, vai trazer mais satisfação para o paciente. Que legal, essa eu não conhecia, né? A prioridade, se a pessoa não tem tantos folículos assim para cobrir todo o couro cabeludo, é para a parte frontal. O Rafael, meu xará, está perguntando se na cirurgia tem que fazer anestesia, se é geral, se é local, como é que funciona essa questão, doutora? A doutora Sandra, que é anestesiologista também e tem prioridade para falar. Então vamos lá. O transplante capilar, ele é feito de diversas formas, a parte anestésica, né? Vai depender do cirurgião e do local onde vai ser realizado e da presença ou não de anestesista na sala. Então, tudo isso deve ser levado em consideração. Eu vou falar como normalmente eu faço. Então, eu prefiro fazer uma sedação endovenosa. Então, o paciente ele vai ficar dormindo, mas é uma anestesia local com sedação. O paciente fica dormindo porque são muitas horas na mesma posição, então fica incômodo. Então, para conforto do paciente, eu opto por fazer uma anestesia venosa contínua, uma vez que eu sou anestesista, eu entendo das medicações que eu estou fazendo e realizo dentro de um hospital onde a segurança é priorizada.
Agora, transplantes que vão ser realizados em clínicas, né, em ambientes fora de hospital, normalmente eles fazem ou com medicação via oral, então toma um comprimidinho para ficar um pouco mais tranquilo, ou com a presença de um anestesiologista em sala para fazer a venosa. Olha só, a doutora opta sempre por fazer dentro do hospital o Opto, transplante porque capilar. assim, aqui na cidade, o que eu acredito que para a gente colocar um paciente, né, nessa exposição, que é uma cirurgia minimamente invasiva, sim, mas com tempo considerado, levando em conta que leva de 8 a 11 horas de procedimento. Então, assim, aqui na cidade, ao meu ver, nós não possuímos clínicas que suportem uma cirurgia dessa, levando em consideração a segurança. Então, pode-se fazer em clínicas? Claro que pode. Existem outras clínicas que têm essa estrutura de centro cirúrgico. Mas aqui na cidade eu não conheço nenhuma clínica que tenha centro cirúrgico na clínica. Então, eu optei por essa opção por segurança. 8 a 11 horas dura um transplante capilar. Nossa! É uma cirurgia longa porque é feito por unidades foliculares, né? Então, é um por um, né? Um por um. Então, é uma cirurgia longa. Então, o paciente fica sedado continuamente para o conforto, porque é bem desconfortável, né? Tem os dias específicos, doutora, que você faz o transplante aqui na cidade ou depende do paciente? Como é que funciona? Isso, a gente tem feito aos finais de semana, porque o transplante capilar eu preciso contar com uma equipe de instrumentadores especializados. E aí, normalmente, eu trago de Curitiba para me ajudar, e essa é a disponibilidade deles também. Olha, passar de 8 a 11 horas dentro de uma sala de cirurgia também para o profissional, o médico, né, que faz, também deve ser um desafio, né? Um dia inteiro, né? Uma concentração absurda também, né? Doutora, boa tarde. O Roberto está perguntando aqui. Boa tarde, doutor Iperuso. Fiz micropigmentação capilar. Eu posso fazer transplante capilar? Pode sim. Já foi, né, muito utilizada essa micropigmentação para disfarçar a rarefação, né? Então, o cabelo está ralo, com a exposição de couro cabeludo. Muitos pacientes chegam com micropigmentação. E aí é possível, sim. A gente consegue fazer. O que é uma micropigmentação, para a gente entender, doutora? A micropigmentação é como muito parecido com a tatuagem. Então, assim, faz um depósito de tinta ali na pele, para tentar, digamos, escurecer esse couro cabeludo e ficar menos aparente. Então, é uma forma de tampar um pouco ali a calvície. Muito bem. Voltando à alopécia androgenética, quais são os principais tratamentos disponíveis hoje em dia, doutora, né, disponibilizados atualmente? Medicamentos, tópicos orais, quais procedimentos, né, se utilizam hoje em dia para combater esse problema? Hoje essa área está muito desenvolvida, então a gente tem muita coisa para ser feita antes do transplante. É óbvio que isso vai depender de que momento esse paciente chegou, né? Uma vez que eu já perdi o folículo, eu já não consigo, com tratamento clínico e procedimentos no consultório, reverter isso. E aí sim vem a indicação. Mas hoje a gente conta com tratamentos via orais, que esse o paciente vai precisar manter, é uma doença crônica que o paciente vai precisar manter, né, aí num longo prazo. Associado a isso, a gente tem vários tratamentos em procedimentos no consultório, desde os mais comuns, que são os medicamentos injetáveis no couro cabeludo, que é uma forma de eu levar essa medicação ali para o folículo, até procedimentos um pouco mais especializados, como o plasma rico em plaquetas, que a gente tira o sangue do paciente e tira essa parte rica em fatores de crescimento para estimular a regeneração desse folículo. Existem procedimentos que a gente tira a própria gordura do paciente, centrifuga e também tira essa parte rica para nascer cabelo. Olha só, reaproveita? A gente tira a gordura e passa por um procedimento ali num equipamento e a gente separa a parte rica em fatores de crescimento.
Ó, que bacana, interessante. E ainda existe um tratamento que é, digamos, o ouro, assim, antes do transplante, que a gente faz também. Retira microenxertos de gordura da região da nuca, centrifuga, né? Faz com que ele se torne muito pequeno e injete na área acometida. Então, hoje, tratamento é que não falta. A gente precisa diagnosticar cedo para tentar retardar a cirurgia. E a importância, né, doutora, quem faz o tratamento, né, amenizou o problema, a importância de seguir o acompanhamento ao longo da vida, né, não deixar de ir lá na doutora Sandra, no teu médico de confiança, enfim. Esse acompanhamento também é fundamental, né, doutora? Exatamente. O tratamento clínico, seja ele só oral ou com procedimentos no consultório, ele vai precisar ser mantido. Eu gosto sempre de enfatizar, porque muitos têm essa ideia, eu vou fazer o transplante e vou resolver meu problema. Então, a gente vai resolver o problema onde a gente não tinha mais cabelo, mas a gente precisa manter o que você ainda tem. Então, o tratamento clínico ele vai ser de suma importância. Muito bom. O Roberto, que perguntou a respeito da micropigmentação, se ele pode fazer transplante, ele está perguntando aqui, tem show os esclarecimentos, obrigado, Roberto. Tem uma média de valores, um transplante, doutora? Depende o tamanho do procedimento, né? Não só do tamanho de procedimento. Hoje existem diversos profissionais no mercado, né? Diversos equipamentos no mercado. Então, você vai achar transplantes baratos, porque existem franquias de transplante capilar que não é nem o médico que faz o seu transplante. Então, o médico só assina o procedimento. Então, essas clínicas de franquias, que tem muitas, principalmente em cidades maiores, quem faz são os instrumentadores. Então, como isso tem um custo menor, então vai variar com quem vai fazer o seu transplante. E, além disso, equipamentos utilizados são também que impactam no valor da cirurgia. Porque existem equipamentos para você retirar o folículo, que são equipamentos adaptados, digamos, vou exemplificar, que você paga R$500 no equipamento e retira o folículo. E existem equipamentos desenvolvidos exatamente para isso que custam R$100 mil. Então, isso, o que vai mudar? Vai mudar na qualidade de extração, que é a retirada do folículo, e o quanto esse equipamento vai preservar o folículo. Porque qual que é a nossa ideia no transplante? A preservação, né, do mais viável que o folículo vai ser implantado. Então, muda muito o custo da cirurgia quando você emprega um equipamento, né, de baixa qualidade ou de uma excelente qualidade. Muito bom. Roberto, fica a sugestão para você ir lá no consultório da doutora Sandra e fazer uma avaliação, né, para que você tenha aí uma ideia melhor de quanto custaria um transplante para o teu caso. Exatamente. Né? Então, fica aí a dica, daqui a pouco a doutora vai... As portas estão abertas Daqui a pouco a doutora vai passar o endereço e também o número do telefone para você marcar lá a tua consulta. A alopecia androgenética, ela pode atingir qualquer parte do corpo que tem pelos, doutora, só no couro cabeludo? Não, é só no couro cabeludo e não no couro cabeludo inteiro, né? Então, os receptores Diferente da areata. Diferente da areata. Que pode pegar qualquer parte. Fisiopatologia, né? Então, a alopecia androgenética, para ela existir, ela precisa de um receptor de testosterona. E esse receptor, ele está presente somente na região de couro cabeludo de cima, né? A região de cima e de vértice, que é a região de coroa. É por isso que a gente retira, para fazer o transplante, a gente retira da região sadia, que é a região, né, em torno, lateral, região temporal e occipital. Muito bom. Então vamos reforçar aqui, identificar cedo o seu problema é fundamental para você ter bons resultados. Eu vou pedir para a doutora passar aqui o endereço da clínica, né, do consultório e também o contato. Mas antes, próximo tema, atenção mulheres, né? As mulheres também ficam calvas. É ou não é, doutora? Então,
no próximo isso programa a gente vai falar. As mulheres sofrem de calvície, inclusive eu sofro de calvície e trato. É isso aí, então fiquem atentas aí na próxima participação da doutora Sandra, a gente vai tratar sobre esse tema. Doutora, por favor, o endereço lá do consultório, o número de contato e também as redes sociais. Então me sigam aí nas redes sociais, é @doutora Sandra Matiola. Eu atendo ali na Rua Matos Costa, número 33, quarto andar, sala 403. E o telefone de contato? Nosso contato é 98881-9292. 98881-9292. Muito bom, doutora, muito obrigado pela presença, pela participação mais uma vez. Um bom Natal, né? Para você, para sua família, um abraço lá no Dr. Leandro, que é meu amigo, nos filhos, né? E nos vemos daqui 15 dias. Isso aí. Obrigada, Peruso, igualmente. Tenha um Natal excelente com a família e um bom Natal para todos os nossos ouvintes.